Há duas palavras que abrem muitas portas. Puxa e empurre. Isso aí, essa foi Bravo. diferente, Essa aí foi mais engraçadinha. Tá bom. Buenas! Eita. Tá começando mais um Sem Nexo. Podcast. Eu sou o Rodrigues. Na nossa mesa redonda também estamos com o Juan, Sou eu, aqui na frente, Juan Souza. o nosso pessimista de plantão, João. Salve, seus bandos feios. E o nosso convidado de hoje, ele já foi lutador de MMA. Ele é professor de MMA. Ele é conhecido como gigante. É que eu tô cuidando. Tu não erra o bagulho, tu já errou. Não, cara. Ele já te deu uma olhada aqui de canto. E eu fiquei do lado do cara. Irmão, a envergadura do cara é alta, só aqui, ó, pau. Não, o braço dele te busca aí, João. Vai nessa. Então, pra mim não errar mais, nosso convidado de hoje é o Gabriel Gigante. Beleza? Tudo certo? Beleza, tá, viu? Em paz. Fazer amor. Aí, hoje o bicho pega aí. Hoje o bicho pega aí. Hoje eu quero ver as gracinhas de vocês. Pô, só pra te interromper aqui, vamos só falar os recados paroquiais. Eu não terminei a apresentação ainda. Então, mas... Eu posso falar? Não, pode, Então mas tá. dá os recados aí. Nos segue lá então no Instagram, Sem Nexo Podcast. Estamos O também 100 é 100, número, tá? numeral. Estamos no YouTube e no Spotify. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, nos seguir, quem puder lá seguir, dar um like, curtir e compartilhar, estamos precisando. E no Insta a gente sempre posta os trechos de mais ou menos 1 minuto. Então, se tu gostar do convidado ou da conversa, é só dar play no episódio completo. E os episódios saem toda terça e sexta. Toda terça e sexta, às 17 horas. A não ser que o editor atrás. E aí, agora eu já sei em quem recorrer aqui, ó. Vou recorrer ao Gabriel. Mas, Gabriel, conta um pouco mais sobre você, já que os caras passaram 20 minutos falando deles ali do programa. Se apresenta um pouco para quem estiver ouvindo, para quem estiver vendo também. Certo. Meu nome é Gabriel, conhecido como Gabriel Gigante. Eu sou professor de Muay Thai, treinador de MMA. Sou professor de Educação Física também, formado em Educação Física em bacharel e licenciatura. Pratico já a modalidade Muay Thai há 18 anos. Sou manezinho da ilha. E tenho uma equipe, sou um dos responsáveis pela Chutebox Floripa. Um dos professores responsáveis. Que é o que... A nossa equipe é uma equipe mundialmente, né? A filial a matriz é em Curitiba, fundada pelo grande mestre Rudimar Fedrigo. E aqui em Floripa a gente tem uma filial e um dos responsáveis sou eu, juntamente com o professor Josué Verde. Pô, da hora. E daí, então, aqui ó, as organizações também de lutas são feitas por essa equipe também, ou não? Organização em que sentido? De preparar não só preparar, mas chamar os lutadores ali, convocar os lutadores. Aqui em Floripa tem uma filial, né? E dessa filial tem algumas pequenas filiais espalhadas no continente, no sul da ilha, norte da ilha. A matriz, a Chutebox é mundialmente, a marca Chutebox. É uma licenciado isso? Uma academia, é uma das maiores academias de MMA do mundo. Então ela tem... Onde foi descoberto Vanderlei Silva, Marujo Shogun, Anderson Silva, todas essas pessoas aí, todos esses lutadores, eles vieram da Chutebox. Foram treinados pelo mestrão, que a gente chama, mestre Rudimar Fedrigo. Foi ele que fundou a Chutebox, que criou vários lutadores. Ela é mundial, mas ela foi fundada por um brasileiro, é isso? Isso, porque ela se expandiu para o mundo todo. E ele fundou aqui no Brasil ou ele estava lá fora quando ele fez? Fundou aqui em Curitiba. Ele fundou em Curitiba e depois se espalhou. Foi espalhando. Eu estou há 18 anos no Chutebox, mas ela tem 42 anos. Imagina. Tem bastante tempo. Antes do MMA. Na época... Não era MMA. Era o Vale Tudo, né? Isso, Não, Vale Tudo. Antes do MMA. Claro que o MMA... Eu peguei o final do Vale Tudo. Peguei o finalzinho. Que ano foi isso, cara? Cara, 90 o Vale Tudo foi até 99, né? 2000. Acho que na virada do 2000 que começou o MMA. Começou o MMA, ainda tem alguns... Eu comecei ali em 2002, no final de 2001 para 2002.
ainda tinha um pouquinho ainda, né? O pessoal falava vale tudo, ainda tem algumas regras que era parecido com vale tudo. Mas era bem menos, era bem pouco. Eu tenho uma dúvida, assim, o MMA, ele comprou o Vale Tudo ou ele criou o MMA paralelo ao Vale Não, Tudo? o MMA ele foi criado com regras diferentes. Ah, ele foi criado, então. Foi algo paralelo ao Vale Tudo. Vale tudo, as regras eram diferentes, tinha eventos de vale tudo que não tinha tempo, por dar um exemplo. Era até uma pessoa desistir. Valia cabeçada, valia tipo, coisas que hoje o MMA não vale. O MMA virou, né, um esporte mundialmente conhecido, né? E hoje é um dos maiores esportes aí assistido pelas pessoas do mundo, né? Hoje todo mundo para ver o UFC. Vou dar um exemplo aí. Sim. Que é o maior evento, é o Campeonato Mundial de MMA, vamos dar um exemplo aí. MMA é uma categoria? Uma mistura de artes marciais, né? A sigla MMA. E o UFC, então, O é um UFC campeonato. O UFC é um campeonato, não. Não vamos dizer um campeonato, é um evento, né? Um evento que cresceu lá, que foi o Gracie que criou na época, e foi crescendo, foi tomando forma, foi comprado pelos irmãos dos Estados Unidos, e aí foi expandindo. Daniel White, né? O Dana White é o presidente, né? Não é o dono. Presidente, não é o dono. Presidente. Na época era o Pride, né? O Pride era o mais... O UFC comprou o Pride. Isso, tá. Eu sabia que alguém tinha comprado, alguém não sabia quem. Mas tem algum... O Pride ainda tem? Não, tem o Rising, que é um evento que foi criado sim. pelo ex-presidente, os donos do Pride. Que tem um canal Space da TV fechada que o canal começou a produzir um evento de MMA. Não sei se tu ficou sabendo. Não fiquei sabendo. De repente, se eu ver, de repente eu posso me recordar, né? Mas falando assim, não me recordo. Space é bem... É claro, não tem a mesma proporção do UFC, não chega nem perto, mas é interessante porque o canal ele tá tentando tipo tirar esse monopólio, sabe? Porque hoje tem alguns eventos que estão ali, não são tão grandes como o UFC, mas são padrão mundial, que é o Bellator, que é um evento grandão que tem nos Estados Unidos. Tem o Rising, que está crescendo no Japão. Deixa eu ver outro evento que tem o LFA, mas o LFA tem parceria com o UFC. Tem alguns eventos que tem parceria com o UFC, então acaba tendo um monopólio. não tem como fugir. Envolve muita grana também, né, cara? Nos Emirados, em Abu Dhabi, eles criaram um evento agora que é o... Eu não me recordo o nome do evento, mas é um evento que está crescendo bastante. Pô, legal. Lá os caras têm dinheiro para investir no negócio. Cara, e qual é... A gente normalmente vê a luta na televisão lá, sei lá, qualquer brasileiro, daí tu olha lá, o Anderson Silva, exemplo. Mas quantos profissionais tem atrás do Anderson Silva para ele estar lá em cima? Sabe? Cara, como? Porque deve ser uma estrutura gigante para chegar o cara até lá, né? Um atleta como o Anderson Silva já está no patamar assim, acima da média de qualquer outro atleta. De repente peguei um muito grande, mas sei lá, qualquer brasileiro... Mas hoje assim, eu vou dar um exemplo para um lutador hoje, lutar fora do Brasil, vou dar um exemplo. Ele vai ter que ter um acompanhamento com um fisioterapeuta, nutricionista, treinador de jiu-jitsu, treinador de wrestling, o técnico de MMA, o professor de Muay Thai, vai ter que ter uma equipe boa por trás dele, para fazer sparring também, os parceiros de treino dele. Então, o pessoal que apanha, né? Eu brinco, né? Mas apanha e bate. Mas... Apanha e bate, né? Tem os dois lados. Mas... Porque se ele estiver batendo todo mundo, eles vão buscar alguém para bater nele. Porque senão não é treino. Exatamente. Pô, imagina... É uma estrutura gigante mesmo. Porque normalmente os caras estão lá brigando, né? Mas quantos empregos está sendo gerado em volta daquilo ali? O Brasil é muito... Brasil é difícil para tudo, né? Hoje, para ser um esportista no Brasil, você tem que ter muita força de vontade e contar, às vezes, não só com força de vontade, também com a sorte, eu acredito. Porque, assim, você tem que estar treinando todo dia, aguardando, de repente, uma oportunidade, e quando a oportunidade passa, bater na porta, você tem que estar preparado. Tem que estar nos cascos, assim. Tem que estar preparado. Então, assim, se bateu na porta e você não está preparado, passou a oportunidade, de repente não vai ter novamente. Oportunidade que tu diz é tipo uma oportunidade aquela luta específica. Uma luta específica que vai te projetar para um evento maior, entendeu? E tu tem que estar também treinando numa academia. Vocês chamam de academia?
Sim, academia, sem treinamento. Tem que estar dentro de um centro de treinamento ou de uma academia que tem relevância, que o pessoal pelo menos olhe para ela, porque se tu pode estar nos cascos, mas tu tá numa lá que não é Sim, tão relevante, não Hoje vai em dia passar. tem muitos empresários também, né? Às vezes tem, Que dá uma... tem lutadores lá que alguns têm empresário que eles que fazem a parte da carreira do atleta, né? Que fazem, eles chegam para mim, conversam comigo, tem uma luta assim, assim, assado, a gente analisa, vê se vai dar uma projeção boa para o atleta. Se for o que a gente quer para o atleta, a gente aceita. Às vezes tem luta que não compensa. Tem luta que às vezes financeiramente não compensa nada, mas a projeção que vai dar é boa, a gente aceita. Então tem tudo isso. Tudo isso é analisado com o atleta, com os treinadores e com o empresário, para o atleta que tem empresário. Então, mais que a luta em si, também é visado esse palco para o cara ganhar status, ganhar mídia. Esse é um fator importante também. Sim, porque como eu tinha falado, o Brasil é difícil. Tem muitos lutadores no Brasil excelentes, muitos, e poucas oportunidades, principalmente oportunidades de patrocínio. Então a maioria se banca, a maioria tem que trabalhar para poder treinar. Então assim, a oportunidade vem, mas são tantos que acaba sendo poucos, né? Poucas oportunidades. Então tem que estar pronto para conseguir agarrar com tudo essa oportunidade. Como é que o... Pô, acho que tem que entrar como garoto, assim, né? Sei lá, depois de uma certa idade... Já perde muito. Se ele fizer uma transição, tipo, já treina jiu-jitsu, já treina do muay boxe, thai, né? ou já treina boxe, já tem uma trajetória dentro de alguma modalidade e vir para o MMA, ele pode vir até um pouquinho mais tarde, dependendo da trajetória dele, dependendo dos títulos que ele ganhou dentro das outras modalidades. Se é um cara campeão mundial de Muay Thai, se é um cara que é campeão mundial de Jiu-Jitsu. Esse tarde é quantos anos, mais ou menos? Ó, eu vou dar um exemplo. Tem atletas do Jiu-Jitsu que agora com 28, 29 anos fizeram a transição para o MMA, então foram para os eventos maiores, porque fizeram uma trajetória boa dentro do Jiu-Jitsu, entendeu? Dentro da modalidade deles, eles foram campeão mundial, ganharam tudo que tinha para ganhar. Então, quando eles vieram para o MMA, automaticamente eles já tinham um status e o evento quis eles dentro do evento deles. Mesmo eles não tendo tantas... na verdade, teve uns deles ali que nem luta de MMA tinha. Então, mesmo eles não tendo um know-how dentro do MMA, mas eles tinham na modalidade deles. Então, isso acontece. Agora, para a pessoa começar do início, o ideal é, quanto mais novo, melhor. 15 anos, 16. Entendeu? Levando em consideração aspectos físicos, qualquer um pode chegar no nível... qualquer um pode competir a nível de campeonato e tal? Profissional, a nível profissional. Então, Tipo um cara, sei lá, de 1,5 m, sei lá. Porque eu sou bem leigo mesmo. A nível Sim, de eu não sei porra nenhuma. ele é por categoria de peso. Uhum. Então, quanto mais baixo ele for, o ideal é ele Pesar menos. pesar menos, ter uma categoria mais baixa, porque senão ele pega um cara, às vezes, muito alto, e isso prejudica bastante a questão da envergadura, então da distância. Então, assim, o ideal é ele se enquadrar numa categoria que ele pegue pelo menos os lutadores próximos à altura dele. Mas tem espaço para esses caras também? No masculino tem categoria 57 quilos, 61, 66, 71, 77, 85, 93 e acima de 93. Pô, do caralho, então. Caramba, acima de 9,3 deve ser uns caras que aguentam só o primeiro round ali inteiro, né? Depois o cara Peso pesado. Depois já não aguenta mais, né? Soco do até cara. aguenta, mas assim, aqueles que se pegar uma muquecada de cheio Já era. é nocaute. Essa parada. E tu tem quanto de altura, cara? 97. 1,97 deve pesar, né? Vou arriscar ali. 90 perto dos 90, né? Mas Cara, o cara tem 1,97, ele já passou do 100, cara. Né? Só de osso. Liga o mic dele aí. Tá. Fala. Tá me ouvindo? Cara, ele tem 1,97. 97. Ele já passou de 100 quilos magrinho, passando fome. Ele passa... Não. Eu passei dos 100 só depois de uma certa idade. Porque quando tu competia ali era 90 e poucos, né? Ou Eu não? sempre lutei na categoria 93 quilos.
Eu baixava o peso mesmo, estando... Mas isso pra tirar vantagem, porque tu era alto? Sim, pegava. Os caras sempre fui maior de envergadura que os caras, meus oponentes. Isso é bom pra ti, assim, pro sim. lutador ser maior do que o outro? Ou Sim. não? É? O lutador que é maior, ele tem a questão da distância, né? Se souber usar a distância, é um ponto positivo já no começo da luta. Cara, uma vez eu vi uma luta, o cara ele era muito alto, sei lá, 1,97, que nem tu. E o cara tava lutando contra ele, devia ter o quê? 1,70. Mas parecia que o cara era muito maior. Então, de 1,70 m tinha que chegar muito, tinha que entrar assim. Tem que entrar para... Só que o maior, ele tava meio lento, então ele deixava o cara entrar, e aí o cara conseguia entrar muito perto. Já era. E o cara ganhou a luta assim, cara. E eu ficava, como assim, aquele baita braço, não tinha como deixar o cara chegar perto, assim. Existe lutador alto que é muito lento. Existe, mas tem que fazer um trabalho para ganhar velocidade. Vou dar um exemplo que eu tinha dado já conversando com ele aqui agora, antes da gente entrar. O John Jones é um cara alto, tem a minha altura, eu acredito com 1,95 m. E é um cara extremamente explosivo, tem 2,2 metros de envergadura. Tá de sacanagem. Envergadura. Então, assim, é um cara muito explosivo. Então, para chegar nele, é um cara muito difícil chegar nele. Então, assim, você tem que ser... Se você tem uma altura que vai te dar vantagem, você saber trabalhar isso. Né? Trabalhar a explosão muscular, trabalhar a sua distância para não chegar. Isso é exemplo Anderson Silva, que é um cara muito outro alto. Cara alto para a categoria dele. Então ele consegue, ele sai bastante e consegue pegar o cara. Ele é um cara bastante... ágil. Tem bastante agilidade, né? Ágil. Então, ele é um exemplo também de um cara que é maior do que os oponentes. Porque dependendo da categoria, quais são as categorias que tem, assim? Pô, ele acabou de falar. Ele então. falou eu não tem vi. vários, tem vários. Quem manda ficar olhando o celular? Não, é que eu tava pra botar ao vivo e não entrou ao vivo. É fácil, né? Dos 60 o máximo ali é... O Anderson Silva é 8,5, por exemplo. Ah, 95. Mas é ele, isso que eu queria saber, só não soube perguntar. mas ele tem 1,80 e alguma coisa, né? 85 por ele, Tem quase 90, né? quase 90. Mas ele tem uma envergadura boa, né? Os braços são compridos. Isso é uma parada que eu não entendo muito bem, que tu pode ter uma altura, mas a mesma pessoa com a mesma altura pode ter uma envergadura maior que a tua. Sim. Envergadura é até onde o teu braço chega? Ou Isso. Os braços e as pernas, que às vezes tem pessoas que não têm o tronco não é tão grande, mas os braços e as pernas são grandes. Então. Entendi. Daí Envergadura abrindo os braços ali, a tua envergadura. Só, então esse cara, imagina que um cara tem 1,80, mas a envergadura dele pode ser maior do que um cara que Pode. tem... O John Jones tem 2 metros e 2 envergaduras, se eu não me engano. Ele tem 1,95, eu acho, de altura e 2,2 de envergadura. Eu acho que é isso, não me recordo. Mas ele tem mais envergadura do que altura. Caramba. Isso tem muito a ver com o biotipo físico da pessoa também, né? Tu consegue desenvolver isso desde pequeno ali, tu consegue treinar e tal para crescer um pouco mais, mas não algo que, tipo, nossa, o cara Não, é muito isso aí doido. é o biotipo de nascença mesmo. Nasceu com... A genética do A cara, genética. né? É genético. Resumindo, então, eu não quero lutar nada. Não, sim, dá para se enquadrar no 5,7. Putz, Não, mas 5,7 tem que 5, baixar 7, aí. imagina. É anão, né? A luta de anão. Não, tem umas pessoas altas ainda nessa categoria. É, porque não é altura, é peso, na real, né? Peso é 5,7. É, meu peso hoje eu estaria grande, cara. Porra. Ia lutar com gente grande. Mas a massa das lutas do peso pena, que é bem é o mais baixo ali, né, o peso, é que é fight o tempo inteiro, até o final da luta, os caras estão inteiros ali, a explosão o tempo inteiro. O peso mosca é mais baixo ainda. Peso mosca que é o ainda, né? 5,7. Caramba. E eu acho que é esse que eu tô me referindo, talvez. O peso pena e o peso mosca tem... Qual a diferença do peso? Um é 61, né? O pena é 61 e o mosca é o 5,7, se eu não me engano é isso. Caramba. O mosca eu sei que é 5,7, o pena eu acredito que é 61. Mas aí os caras duram mais, né? Uau. Porque eles têm menos massa pra carregar, gastam menos energia, então prolonga mais. Depende, o José Aldo lutava no 61, no 66 ele lutava. Agora ele baixou para 61, mas ele estava de 66 e ele é um cara extremamente agressivo, né? Geralmente as lutas dele sempre ia para nocaute ou ele machucava bastante o oponente.
Isso é uma estratégia dele mesmo. Assim. O biotipo dele. Um cara agressivo, um cara que luta pra frente. Então, assim, depende do lutador, vai ter nocaute. Claro que a luta de peso pesado é bem mais fácil de ter um nocaute, 9-3 também. Quanto mais peso, pegou a mão, às vezes não segura. Porra, no queixo não tem como voltar, né? E esse negócio de ficar mudando de categoria, tipo 61, 66, 57, é uma estratégia também do lutador, né? Às vezes o lutador não se encontra na categoria, não faz boas lutas e acaba baixando. E aí... Mas isso ele é orientado a fazer isso? Sim, aí o técnico, a equipe dele toda começa a rever e faz um teste. Vamos fazer Se ele não está tendo um empenho bom, um peso abaixo, vamos subir ele para ver como é que vai ser o desempenho dele, um peso mais pesado. Aí sobe de categoria, tem um desempenho bom, aí acaba, né, ficando nessa categoria. Então, assim, é um risco, mas geralmente quando corre esse risco é porque não está dando alguma coisa certa. Pois é, o cara seria, sei lá, originalmente numa categoria muito alta e vai para uma muito baixa, não é perigoso para ele? Porque dele pode perder muito massa muscular? Pode ser que ele não tenha um desempenho bom, entendeu? A recuperação dele não seja tão boa, aí não vai ter um desempenho bom na luta. A recuperação pós-pesagem, se ela não for uma recuperação boa, o atleta vai sentir muito na luta, muito mesmo. Ou pode ficar fadigado, ou pode ficar sem, né, energia. Então, assim, é bem complicado essa questão de baixar de peso. Os teus conhecimentos ali, porque o MMA ele abrange, como tu falou, é uma mistura de várias artes marciais, né? Então o teu conhecimento ele vai para o boxe, ele vai para outras áreas assim que mais específicas. Então, a minha especialidade é a trocação, né? Eu sou professor de Muay Thai. Então, eu sou faixa marrom também de Jiu-Jitsu. Então, como eu já treinei bastante a questão da luta do MMA, dos treinos do MMA, hoje sou um técnico, tenho uma equipe, né? Sou o técnico da minha equipe de MMA, mas a minha especialidade é a trocação, é o Muay Thai. O Muay Thai, o kickbox. Eu faço um treino específico para o atleta de MMA de trocação, entendeu? Tanto em cima quanto no chão também, a gente trabalha ali, a gente faz os treinos. E aí a gente tem uma equipe que é do meu mestre de jiu-jitsu, alguns treinam jiu-jitsu lá, tem outros que treinam em outra equipe, a parte de grappling, né? E a gente também faz a parte de grappling também juntos, na nossa academia também. Pô, encarnado. Perguntei isso porque uma parada que tá no momento e tal é o Conor McGregor lá, né? Sim. E a luta que ele também perdeu, não tá no momento, já passou a parada, mas a luta que ele perdeu pro boxeador lá, o Topzão, não lembro o nome exato dele, mas é um cara que ele tá há 16 anos no pódio, ele não perdeu nenhuma luta praticamente ali, e dizem que ele também diz, né, que ele é o melhor atleta de todos os tempos em questão de desempenho, assim. E aí vem o Conor McGregor e tal, essas paradas acontece muito de um cara que sai do MMA tentar ir para outras áreas, tipo, ficar só no Muay Thai específico, ou então ir pro boxe? Geralmente não. Geralmente quando o cara sai do MMA, ele se aposenta. Ou às vezes vai lutar um jiu-jitsu por hobby. Mas assim, profissionalmente, olha, eu desconheço os atletas que saem do MMA que geralmente é o contrário, poucos, né? Geralmente é o contrário, isso que eu ia falar. Geralmente a pessoa sai de uma outra modalidade e vem para o MMA, entendeu? A parada do Conor ali foi mais... Foi mais marketing, né? eu acho. Publicidade, isso aí mesmo. O cara é muito esperto, né? Muito inteligente. Muito. E que tu tinha comentado que tu lutou, né? Lutou por quanto tempo? Então, já lutei Muay Thai, já lutei Jiu-Jitsu, já lutei MMA. Começou no quê? Comecei no Muay Thai. Muay Thai direto. Com quantos anos? Eu tinha a primeira luta oficial, né? Oficial eu fiz em 2017. Eu tive uma carreira, não tive uma carreira tão grande como lutador, porque eu sempre lutei, mas eu sempre tive uma equipe por trás de mim, atletas que sempre dependeram da minha pessoa para treinar. Então, chegou na metade do caminho, eu tive que fazer uma escolha, ou eu largava todos os atletas que eu já tinha, e eram bastante, e se tornava um atleta profissional de vez e tocava minha carreira como lutador, ou eu continuava como treinador e deixava de lado a carreira de lutador.
Aí eu fiquei com dor de coração, mas, pô, eu tenho muitos atletas hoje ainda. E eu acredito que eu fiz a escolha certa, porque eu ajudo muita gente, eu ajudo muitos atletas a conquistarem o sonho deles, o objetivo de cada um, formo professores de Muay Thai, então eu acredito que eu fiz uma escolha correta. Eu ainda quero lutar ainda, a última luta foi em 2015, mas ainda quero lutar tanto Jiu-Jitsu como Muay Thai, quanto MMA, ainda quero fazer pelo menos uma luta de cada. Jiu-Jitsu ainda vou fazer algumas ainda, porque eu ainda quero lutar na faixa marrom que eu não lutei, na preta, mas MMA e Muay Thai eu pretendo fazer pelo menos uma de cada também para MMA tu lutou, né? Lutei tudo. Quantas lutas tu fez? Eu fiz 2 lutas de MMA. Profissional? 2 vitórias. No Brasil? Não chegou a sair fora do Brasil para lutar? Não. Pô, venceu as duas e aí teve que parar. Teve uma luta que eu fui lutar que lutou 2 atletas meus juntos. E foi assim uma correria muito grande. Aí eu parei e pensei, eu não tenho condições de manter as duas coisas, sabe? Na época. Então, Aí colocou na balança ali pra saber o que... coloquei na balança E, cara, tipo, o lutador ali, ele tem uma data de validade, né? Tem. Querendo ou não. Tem. Daí tu escolheu também uma parada que é mais gratificante, não mais gratificante, mas era bem gratificante e tinha um longo prazo, né? Tu pensou mais longo prazo também. Sim. Isso é legal. Quanto tempo, assim, tu acha que tu, se tivesse escolhido a parte de lutador, né? Tivesse investido só em ti como lutador, quanto tempo, assim, quantos anos tu acha que dá pra manter lutando? Quanto tempo eu mantenho minha carreira? Isso, quanto tempo tu acha que tu ia continuar lutando, assim, sei lá, até os... A última luta que eu fiz foi em 2015. Eu lutaria mais uns 7, 8 anos ainda. Tranquilo. Bom, se tu tivesse escolhido essa parte de investir na carreira de lutador, aí, sei lá, bota 8 anos, vamos chutar 8 anos à frente, e depois disso voltar como professor. Não, aí seria... Daria para voltar como professor, sim. Mas daí, pô, teria que conquistar de novo todo... Conquistar o meu espaço, conquistar todos os meus atletas novamente. Daí ia ficar complicado também, né? Por isso ali, que eu optei em manter a base que eu tinha ali, que era uma base forte, e não seguir como... Pô, e tem essa, né? Tu investe, tu se vê assim como não um caça-talento, mas alguém que investe no cara ali porque tu sabe que ele tem dom, tem o talento pro negócio. Sim. Hoje em dia os treinadores, eles investem bastante. A questão não só do tempo, né? Uhum. Mas a questão financeira também, porque as primeiras lutas de um lutador amador, a gente tem o deslocamento, ele vai ter que, né, pagar a gasolina do carro, às vezes e pagar... a inscrição também. Inscrição geralmente não tem, assim. É? Nós pagamos o hotel, aí, tipo, cada um paga o seu, então, tipo assim, o treinador vai tendo um gasto. Eu falo, se eu tiver, colocar na ponta do lápis o gasto que eu tive desde quando eu comecei a ter atleta, olha, foi grande. Mas é gratificante, porque eu já viajei o mundo com lutadores aí, já viajei para alguns lugares fora do Brasil, já viajei, eu acho que o Brasil todo quase, onde os principais locais, pelo menos, de luta. Pô, que da hora. Então é gratificante. E é gratificante tu ver o atleta ganhando ali tudo que a gente passou, tudo que a gente treinou, toda a estratégia, e no final ver aquela felicidade do atleta ali, pô, não tem dinheiro que pague assim. Faz parte, né? Tu faz parte daquilo também. Sim. Do sonho, tu tá construindo o sonho junto com ele também. Sim. Então, assim, é muito gratificante essa questão também de tu ver a alegria do atleta no final ali, seja amador, seja profissional, então é muito bacana isso aí. Tu tem quantos atletas hoje lá no teu, assim, que tu tá focando e treinando na tua academia? Eu tenho em média hoje uns 20 atletas. Eu não sei de cabeça a quantidade, mas é em média uns 20. Caramba, gente pra caramba. É bastante. Porque se tu faz um trabalho específico com cada um ali... Sim, contando atletas de Muay Thai e MMA, né? Inclusive, dia 23, vão lutar 4 em Curitiba. 23 de janeiro. Qual o nome do evento lá? Gladiator Fight. Gladiator Fight. Pô, da hora. E Depois a gente bota no... É transmitido por descrição. YouTube, essas coisas assim? Ele venda de pay-per-view, né? É transmitido ao vivo. A pessoa compra o pay-per-view, é enviado o link com a senha e a pessoa pode assistir. Pô, Depois eu acredito que eles postam no YouTube. Eu não me recordo, mas eu acho que postam sim.
Cara, e quando o lutador ganha, quem mais ganha? Tá, o empresário ali que fez dele, a escola... Quem mais ganha é o lutador sempre. O lutador vai ganhar no mínimo 70%. 70%. Os outros 30% é dividido pela escola, pelo professor. Empresário, como é que escola, professor, técnico. Aí é um acordo que tem, quando já começa, se ele tem empresário, aí vai né, o que ele tem acordado quando ele começou a treinar, um empresário dele, então... Mas o lutador sempre vai ganhar mais, isso aí não Sempre tem leva como, lá. pô, tá louco. Pô, já viajou quase o mundo todo. Já. E, cara, qual foi o lugar, assim, mais top que tu foi, assim? Sei lá. Mais tópico, sem dúvida, foi Las Vegas. É mesmo? Caramba, que da hora. Mas foi tu que foi lutar ou foi um Não, aluno? Foi uma aluna minha, É? Gisele Moreira. Botou o evento do UFC, o TUF. Porra. O TUF não, desculpa, o Don Whiter Series. The Container. Ah, não tô ligado, mas... É Sim, uma Las série... Vegas? É uma série que o presidente do UFC fez e os atletas que mais se destacam são contratados na hora pro UFC. É o The Caramba, que Container Series. responsa, cara. Uma responsabilidade. A gente ganhou a luta, mas a luta foi muito dura. Ela não foi contratada, mas a gente ganhou a luta. Foi uma luta muito dura, foi com um atleta da Nova União do Rio de Janeiro. Atleta lá do José Aldo, lá Outro da brasileiro escola. também. Outro brasileiro. Esse foi só com brasileiros. Foi lá em Las Vegas, mas foi só com brasileiros. Pô, o brasileiro tá bem no mercado da luta ali, né? Tá Sim, gigante o negócio. Brasileiro, pelo fato de como tá ali treinando todos os dias, esperando uma oportunidade, a oportunidade que vem, ele vai agarrar de qualquer jeito, ele vai brigar até o fim. Então, assim, é bem visado. Quando entra, quer se manter, né? Quer se manter. E é bem diferente de outras realidades de outros atletas, né, Sim. cara? Nos Estados Unidos, a realidade é bem diferente. O pessoal tem muito mais apoio, eu acredito, em tudo. Sim. Em todo o esporte, não Todo só da esporte. luta. Tem o lance de que ele já vem, né, da criação da faculdade ali, com a intenção de, se tu é um bom atleta, tu tem mais oportunidades em faculdades, tem mais Sim, oportunidades sim. de emprego em outros lugares, Já, tem patrocínio de já de vem pessoas. da base do colégio, né? Uhum. O colégio ali já vem numa base que eles tem vários esportes que você pode estar procurando para fazer, praticar, né? E se você vai se destacando depois, futuramente na faculdade, você ainda pode ter esse benefício de... Eu não sei se é bolsa, eu não sei se as melhores faculdades com os melhores atletas, eu não sei como que funciona, mas eu sei que você tem benefício por ser esportista, por se destacar em algum esporte, entendeu? E as academias lá são muito grandes, né? São muito grandes. Os caras, eles recebem muita, tipo, tu nos Estados Unidos, no mesmo cenário, com a mesma academia e tal, tu estaria investindo em muitos outros atletas, porque tu ia receber um patrocínio não só do ramo de academia. Eu acho que lá eles... Parece estranho, né? Mas pelo que eu vejo, cara, a academia ela recebe patrocínios de outras empresas grandes, sabe? Diferentes, que não são do ramo da luta. Nos Estados Unidos isso tem mais apoiadores, né? Essa questão de patrocínio, o pessoal investe mais, né? O pessoal vê com investimento também. Tu acha que é uma parada que aqui falta, assim? Falta. Aqui tem investimento bastante na questão ainda do futebol e do surf, né? Aqui no caso no Floripa. Mas o surf não é pouco, né? Eu ainda vejo que tem mais investimento hoje aqui em Floripa seria o futebol, né? Futebol. Mas no no Brasil em geral. Mas no geral o Brasil não influencia muito a galera a praticar esporte, né? Pode ver Olimpíadas. Quem é que mais ganha medalha de ouro? O Brasil precisava de uma base já no colégio, entendeu? No ensino médio, quiçá fundamental, né? Já teria que ter uma base ali para poder... Hoje ainda tu vê que muitos foram para as Olimpíadas vieram de projetos sociais, né? Tu vê no boxe, no judô, Atletismo, muito também. atletismo. E aí depois tem a base das Forças Armadas que estão ajudando bastante, né? Pessoas têm um patrocínio das Forças Armadas. Mas daí tu tem que treinar lá, né? Tem que Ou treinar não? lá. Eu não sei como que funciona, mas eu acho que você treina lá também. Acho que tem uma equipe lá. Acho que daí tu sai sei lá, não sei se tem, mas lutador de MMA. Não, o lutador de MMA eu acho que tu é convidado, mas você não ganha o patrocínio, tipo, eu acredito que o lutador para disputar uma Olimpíadas, se eu não me engano, ele vai a sargento,
e ele é remunerado, se eu não me engano. Isso. Eu posso estar falando bobagem, mas alguma coisa desse tipo. Se eu não me engano, tu é incorporado às Forças Armadas, aí tu ganha um salário, enfim. Tu entra lá. como atleta das Isso, Forças aí tu Armadas. tem que ficar lá dentro, tem que treinar lá dentro, Sim, daí sim. tem que sair do teu... Sim. Pô, é também... Mas aí tu também tem a questão de tu poder treinar com... É obrigado a treinar com a equipe brasileira quando tu vai para as Olimpíadas. Então, isso aí eles não tem como bloquear, né? Eles são obrigados a ceder. Então, o treinamento... É um treinamento bom, porque tem resultado. Tu vê que tem vários aí que são patrocinados, são incorporados, né? A Forças Armadas que tem resultado, ganham medalhas. Nas Olimpíadas, eu acho que a maioria era ou da Marinha ou do Exército. Isso. Acho que a maioria era do Rio de Janeiro, né? Isso, Rio de Janeiro. Foram que ganharam. Que eu acho que é só lá. Eu acho que a sede deve ser lá, alguma coisa assim, né? Eu acho que a sede eu acho que não tem outro lugar. Para atletas, eu acho que é só Rio, né? Só no Rio. Pode ser. Mas também depende um pouco do esporte, né? Eu acho. Talvez o lance do vôlei, eu vejo que aqui tinha há um tempo atrás tinha um investimento ali. E a parte do exército também tinha o vôlei. Só que eu não sei te dizer exatamente quais outros esportes, sabe? Então o vôlei teve uma época, até em Floripa teve a CIMED, né? A CIMED, sim. Foi grande. Mas ainda foi precário, né? Porque tu vê que não deu continuidade. Então, quando não dá continuidade a uma coisa, é porque a gente vê que não foi o lance com da tanta força. Da CIMED eu treinei, fui atleta de base da CIMED por um... Agora eu já entendi porque por um não deu tempo. certo esse médio. Não, mas eu fiquei até, tipo... Até quebrar mesmo. Até a transição. Não quebrou, cara. É que a CIMED não é o time, a CIMED era o patrocinador. Patrocina. E aí... A Unisul, né? Não. O time acabou colocando o nome como CIMED, porque era o maior patrocinador. Sim. Mas era da Unisul a base? De onde que era? A base... Tinha a base da Unisul, mas a base ela foi da CIMED mesmo. CIMED mesmo. A base, tipo, tinha o maior time de Floripa era o da Unisul, da faculdade. E aí veio a CIMED, montou um time que foi campeão da Superliga e tal, e daí começou a separar um pouco mais e a tirar esse monopólio ali da Unisul, tá ligado? Mas tu chegou a jogar também, tu sabe, tá ligado? Não. Alguma coisa? Mas eu acompanhei assim... Com a altura, acho que Na dá... época, só joguei futebol. Mas eu acompanhei na época que eles tiveram uma evolução boa, né? Floripa foi conhecido aí pela CIMED na parte do vôlei um bom tempo. Sim, Eles tinham um time bom, eles tinham um time muito bom. Eu acompanhei alguns jogos ali da CIMED. E eles ganharam também alguns outros patrocínios bons também. Eu acho que a Sky também chegou a patrocinar, né? A Sky veio, daí veio outros jogadores. O Giba chegou a jogar lá, Giba. o Bruninho também chegou a jogar lá. Um outro meia lá também, muito bom. Então foi bacana esse time que teve. Uhum. Não durou muito tempo, eu acredito que deve ter durado o quê? Uns 5 anos no máximo. Né? Acredito que sim, cara. Eu não sei o começo ali da CIMED. Eu entrei como atleta de um projeto social, e aí chegou uns olheiros e tal, e eram os mesmos treinadores que treinavam na CIMED, os atletas de base de lá, e aí eles chamaram o grupo daquela época e começaram a montar um time e tal. E aí nessa época a CIMED já era grande, já era bem reconhecida. Daí a gente treinou acho que uns 4, 5... A gente treinou 4 anos ali e depois saiu a CIMED e veio outros patrocinadores menores, o Imperatriz aqui, o Super Imperatriz. E daí o time começou a perder a qualidade ali. Ainda tinha atletas muito bons daqui, só que tem um lance de que sem o patrocinador e a competitividade, outros times da Superliga que tem muito mais grana. Difícil. Não. Isso combina. O patrocinador vai influenciar muito na carreira tanto do lutador como de qualquer outro esporte. Sim. Se tiver um patrocinador bom, que ele possa se dedicar ainda mais do que ele se dedica, com certeza vai ter mais resultado final, né? E as portas se abrem. É igual tu vê time de futebol. Time de futebol, os times menores geralmente não têm os patrocinadores tão bons e aí não tem um resultado tão bons quanto os outros, né? Sim. E como é que tá o cenário hoje dos brasileiros? Tá ruim por causa dessa pandemia aí. Não só devido à pandemia, mas
Antes da pandemia já não estava ficando um pouquinho mais difícil ou não? Eu acho que não, eu acho que estava vindo no embalo. Aqui no Brasil estava tendo vários eventos nessa pandemia. Vários eventos. Tá? Eu acredito que estava num cenário bom, assim. Não estava ruim, não. Tava bacana. Tava bom. E aí agora com a pandemia, vou falar que ficou bem ruim. Bem ruim. Que a pandemia quebrou todos os segmentos também. Porque muitos eventos dependiam de público, não só do patrocínio. Onde eu volto a falar, o patrocínio, se tivesse patrocínio bom, não dependia nem de público. Entendeu? Não ia precisar da renda do público. Mas tem eventos aí que dá muito público e aí aquela renda iria fazer falta se fosse fazer uma live. E até os investidores, eles recuaram também, né? Até os patrocinadores, eles recuaram assim, tipo, não vou investir tanto nisso, vamos segurar aqui, porque a empresa em si já ficou ruim, né? Para eles investirem. Todo mundo deu uma puxada de freio de mão. Eu dou aula em academia, sou professor de educação física, dou aula de personal. A questão de academia, no começo ali, caiu bastante, porque o pessoal ficou com medo. Depois que começaram a tocar na tecla de que atividade física, exercício físico, vamos colocar, né? Não é nem só atividade física, exercício físico. Atividade física, né? A pessoa caminhar é uma atividade física, mas o exercício físico, que aumenta a imunidade, ajuda a combater, no caso, quem pegou o vírus e tem uma vida ativa de exercício físico, não teve uma reação tão grande. Então, aí, uns 2 meses depois que teve a pandemia maior ali, que teve aquele fechamento de tudo aqui em Floripa, o pessoal começou a procurar mais, mas no começo ali, os 2 primeiros meses, foi bem ruim. Tipo, a galera sumiu das academias, fechou a academia, sumiu, a galera não queria voltar, todo mundo com medo, aí depois, hoje a galera está procurando bastante treinar, fazer exercício físico, porque viram que realmente o benefício vai além do que eles acham de só manter um corpo bonito. Né? O lado bom da pandemia, eu sempre vejo o lado bom de alguma coisa, menos o João, mas o lado bom da academia o lado bom da pandemia é que o pessoal entendeu que o sedentarismo vai te prejudicar em algum momento. Então, exatamente. O pessoal que estava mais gordinho, estava mais atirado em casa, esse pessoal vai começar a se preocupar a partir de agora com a alimentação, em fazer um exercício pelo menos 2 vezes por semana. E aí a pergunta, Rodrigues, quando é que tu vai voltar? Quando eu tiver dinheiro para pagar, né? Tá caro, a academia tá cara. Cara, mas uma parada que eu notei muito é isso, o pessoal saindo de casa, não só pra... Talvez tenha um lance de que, fica em casa durante muito tempo e daí agora o pessoal tá querendo sair um pouco mais de casa. Mas eu vejo muito mais gente se exercitando na rua, andando, caminhando, cuidando mais da saúde né? mesmo, sabe? Com tudo isso. A procura está bem maior hoje. Muita gente procurando para treinar em casa, personal, para treinar na academia. Eu tenho meu site ali, eu recebo diariamente procura eu não tenho... A minha agenda está lotada, graças a Deus, mas assim... Então você que queira marcar, vai ter que esperar um pouquinho. Mas, ou assim, treinar de madrugada, pode não? Tem de madrugada. Mas assim, eu tenho uma equipe, né, de personagens, tenho uma equipe de treinadores que eu acompanho e eu sempre indico pessoas, toda semana eu indico pessoas para eles, toda semana. Ou as pessoas me pedem para indicar alguém, eu indico às vezes amigos meus que não fazem parte da minha equipe, né? Mas são profissionais que eu conheço, então acabo indicando. Ou indico o pessoal da minha equipe, né? Eu tenho essa equipe pequena de profissionais, mas tenho, né, de personagens, né, pessoas que são formadas, estudantes ou são formados na parte de lutas. Aí passo a indicação deles, a pessoa faz uma aula experimental e a maioria acaba gostando, ficando. A luta, assim, eu sou professor de educação física, mas assim, o que eu dou mais aula é de luta, porque assim, a luta é uma coisa fantástica, seja ela qual for. Porque assim, ela trabalha muito não só o corpo, a mente também. Então assim, a pessoa às vezes chega estressada, treina, sai aliviada, sabe? Isso que eu ia perguntar, entre, sei lá, musculação e qualquer estilo de luta, qual tu diria pra alguém fazer? É que assim, uma coisa complementa a outra. Eu assim, dependendo da situação da pessoa, eu falaria para ela começar primeiro com a luta.
entendeu? Dependendo eu teria que conversar com ela, saber qual o objetivo principal dela. Aí ou indicaria a musculação e depois a luta, mas se conseguisse treinar os dois, aí seria perfeito. João, não, é difícil, né? Esse corpo todo começar na luta, pô, começar Vai, irmão, vou tomar uma, já vou desmontar. Pois é, essa parada. Alguém com o meu biotipo, o biotipo do João, que são pessoas que já têm uma disposição para ficar mais magro e dificuldade em ganhar massa magra. Então, começou na luta com o biotipo seu. Seu biotipo eu acho um biotipo bom, uma pessoa alta, começar na luta, uma altura boa. Então, assim, aí vai a parte da alimentação, né? Porque vai queimar, bastante dinâmico o treino, então, assim, o gasto calórico é bem alto. Então, se você não se alimentar bem, você vai acabar queimando massa junto, que é o que você não quer. O João, de repente, além da luta, se ele quer ganhar um pouco mais de massa mais rápido, vai ter que complementar com a musculação, entendeu? E a alimentação, porque de repente ele tem um metabolismo muito acelerado, não consegue ganhar peso. Isso aí tem pessoas que são assim, que tipo, são magras pro resto da vida, não conseguem ganhar peso, é difícil. Desgraça dessas pessoas. Né? Cara, eu só pensei no cachorro-quente e engordo. E tem pessoas que têm um biotipo diferente, ganham um peso fácil. Então, tem que ver, dependendo do biotipo, tu vai alinhando a questão da alimentação e de treinos, entendeu? E tem alguma luta que é bom iniciar por essa aqui? Tem alguma modalidade? Cara, eu costumo falar desde quando eu dei aula em colégio também, né? Eu falava para as mães, o melhor exercício é o que a pessoa gosta, entendeu? Então eu sempre falei para as mães, eu quero botar ele em tal lugar, ele não quer. Falei, coloca no que ele quer, entendeu? Se ele quer natação, se ele quer... Não deixe ele parado, se ele quer futebol... Porque assim, principalmente quando é criança, a criança ela vai fazer às vezes 10 coisas para descobrir com 16 anos que gosta de uma. Então, bota no que gosta. Bota no que gosta, que é a melhor forma. E essa parada da mente, assim, eu gosto muito, o João também, a gente gosta muito do exercício físico da academia ali, de tu treinar, dessa mentalidade e tal. E tem semelhança, cara, esse lance de tu preparar tua mente para ir para academia e preparar tua mente para ir para um treino ou sair dali mais leve, mais... Sim, porque tu chega lá na academia, tu vai fazer um treino, às vezes chega assim, pensando com a cabeça cheia do dia, às vezes, né, alguma coisa não deu certo, aí tu vai lá, faz um treino assim, que de repente você treina alguma coisa que você evoluiu, vamos dar um exemplo assim, você vai lá, ou assim, você fez aquele treino até o teu limite, pô, foi até o final, mais um pouco, tipo, saiu desgastado, assim, conseguiu superar. Então essa questão de superação sua própria, às vezes aquilo ali tu sai assim, né, com a cabeça muito boa, assim, tipo, depois do treino, sabe? Pô, sai... A parada de superação é algo... própria, né? Eu falo para cada um do seu limite, então às vezes... Ou você foi lá, foi passar uma técnica que você conseguiu fazer essa técnica bem, que na outra aula não conseguiu, então assim, vai superando. Isso aí vai mexendo com a tua cabeça, né? Vai, pô, que legal. Tipo. Aí depois tem a questão da escola de luta ali, da parte de sombra, né? Tu vai evoluindo, vai aprendendo a se defender, aprendendo a atacar. Isso aí é uma evolução que eu vejo que muitas pessoas às vezes chegam lá e falam, eu não quero fazer sparring, não quero fazer luta. Não quero fazer sombra. E aí, daqui a pouco, vou fazer um dia. Aí vai começando a gostar, vai começando a aprender a se defender, vai começando a aprender a atacar. Então, tipo, aquilo ali vai abrindo um leque dentro da cabeça da pessoa, porque é um jogo de xadrez, né? Vai começando vai tendo desafios próprios, entendeu? Que aí vai gostando cada vez mais. Então, vai embora. E na luta tem essa parada de tomada de decisão rápido, né? Sim. Tu tem que ler o corpo do teu adversário ali, tu tem que tomar a decisão. Eu costumo falar que é um joguinho de xadrez. Às vezes tu errou, checkmate. Não é só entrar lá, dar soco e se defender, né? Tem que estudar. Às vezes eu já tive lutas que eu fui com um atleta meu, a gente fez uma estratégia no metade do caminho, a gente teve que mudar a estratégia, que não deu certo. Falou, vamos mudar porque senão a gente vai perder a luta. Acontece isso. Bastante. Então, assim, às vezes tu monta uma estratégia, chega no metade do caminho e não dá certo.
Porque o teu adversário também te estuda, entendeu? Tem isso. E ele muda também, né? Então tu também. monta a estratégia em outras lutas que ele teve, e daí tu vai ver o cara mudou um pouco o estilo de luta dele ali, Sim. a guarda dele tá mais aberta. Ele muda e ele te estuda também, né? Às vezes tu acha que só você estuda ele, mas ele tá te estudando também. A equipe dele tá ali estudando para fazer uma estratégia para poder ganhar também. Então é um joguinho de xadrez. Quando pega 2 atletas completos, é uma luta que é um jogo de xadrez. Ou às vezes não, às vezes, né? Um ganha rápido, o outro erra, não pode errar. Às vezes um erro é fatal, não dá para recuperar. Né? E como é que funciona, exemplo, né, essa parte de estudar o adversário? Exemplo, tá marcada a luta para daqui a quantos meses, daí há toda uma preparação. Mas quando tu vai para um evento que nem tu foi lá para Las Vegas, tu já não foi sabendo com quem ela ia lutar, né? Já fui. Já? Já. E tem aqueles que quando tu chega lá para depois de saber como é que tu vai lutar, não, é sempre assim, tu já sabe. Não, a muito gente tempo já antes. sabe. A gente já sabe porque mesmo se cair a luta, a gente for colocar outro no lugar do lutador, a gente já sabe porque a gente já está estudando ele, né? A não ser que você coloque um lutador seu para lutar num evento em cima da hora que você nem... Ou não sei imaginava. se pode acontecer isso, né? Mas daí tá marcado lá A e B, aí tu leva teu atleta, mas o atleta adversário que ia lutar, o titular, não sei se é isso, Cai a acaba luta se em cima. machucando, aconteceu Cima alguma da coisa, ele tem que colocar um outro para É não... difícil de acontecer. É muito difícil. Ou Bora. não passa no peso. E aí? Aí tem a luta, tem uma multa e tem a luta. Ah, mesmo assim. Mas tem a acontece luta então. Dependendo da quantidade de quilos que que ele passou. ele passou. Geralmente passa 1 quilo. Cara, passou mais de 1 quilo, aí é muito irresponsabilidade ou aconteceu alguma coisa, né? Mas geralmente é gramas ou 1 quilo. Tá, então vamos para um leigo, assim, que nem nós. Eu ia dizer quem está assistindo, mas ninguém sabe nada. Vai ter a luta então do Juan com o João. Certo. Né? Cada um tem a sua equipe, daqui a 2 meses, sei lá, 3 meses, tem a luta dos dois. Certo. Tá, a partir daí, o que a equipe de cada um tem que se preocupar? Porque como é que funciona? Tanto tempo depois tem a pesagem, depois da pesagem, quanto tempo depois acontece a luta? Geralmente a pesagem é 24 horas antes do evento. E a pesagem tu tem que bater dentro... Então a margem, tu tem que bater, tipo, até 61.500, por exemplo. Tu não pode passar de 61.500. E aí eu já vi alguns reality shows, sei lá, de lutador que os caras ficam lá suando e não comem. Aquilo ali serve para bater... Para bater as últimas gramas. Ou mesmo, tipo, para não te desgastar tanto, né? Porque, assim, vou dar um exemplo. A última vez que eu lutei, eu perdi 3 quilos na sauna em 1 hora. Só de líquido. Caramba. Então, Triste assim, a maioria faz sauna. Os meus atletas, a gente faz sauna. Para perder os últimos quilos. Para não desgastar muito, senta na sauna ali. É ruim, já está com fome, já está, né, debilitado. Normalmente o pessoal fica sem comer, é isso? Para de comer um tempo. Por que não tem que para ser de isso? comer, mas vai diminuindo bastante. Né? Porque, assim, geralmente, para te se enquadrar num peso, vou dar um exemplo. O atleta vai lutar agora, dia 23. E ele tem que Ele bater começou qual a peso? treinar, ele estava com 78 quilos. Ele vai ter que bater 66. Hoje a gente treinou, ele estava com 73 já. 73. Muita retenção ali de líquido. É. E até dia 22, Ele que é a tem que pesagem, ele tem que estar com 66. Então até lá ele fica em déficit calórico, né? Ele tem que. Aí é a questão da nutricionista, né? Cada corpo reage de um jeito. Mas com certeza os últimos quilos ele vai perder na sauna. Isso aí não tenha dúvida. Daí foi lá, perdeu os últimos quilos na sauna, vai pra pesagem. Chegou na pesagem, deu certo. Né? Tô dentro daquele, sei lá, exemplo, 61 e 500. E dali até a luta são mais 24 horas, é isso? 24 horas. Saiu dali e vai repondo tudo que tem para repor. E aí, uma vez o cara um prato de massa gigante, é isso mesmo? Aí também a reposição vai de cada atleta, de cada corpo, e como que a nutricionista vai fazer a reposição. Né? Mas geralmente eu aconselho, por tudo que eu já convivi, primeiro o líquido. Né? Líquido. E aí depois vai comendo devagar, porque assim, se tu joga comida já, o teu estômago está sensível, pode bater e voltar. Então assim, tu tem que te repor sorinho, soro,
aí oral, soro oral, né? Tomando Pedialyte, aí água de coco, água de coco, Gatorade, vai repondo o líquido. Aí depois deixa dar uma baixada e começa a se alimentar, comer comidas, né? Massa seria o ideal. Não dá para comer comida muito forte. Mas eu já vi lutador também comer qualquer coisa e vai. volta, E os últimos 24 horas, então, é o psicológico. É repor ali gradativamente a comida, né? Para não ter nenhum problema intestinal, né? Porque pode ter. Então, assim, tem que tomar cuidado com o que come e repondo devagar e para no dia da luta tá bem, né? E eu não gosto que perca muito peso assim em cima do laço, porque acaba, às vezes, não conseguindo recuperar 100%. Não vai conseguir. Se perder muito peso em cima, vai recuperar ele no máximo 70%. É difícil de recuperar 100%. O ideal é tu estar uma semana antes ali, sabendo que, beleza, eu vou na sauna, eu vou perder os líquidos, mas o meu peso aqui, a minha massa é isso. O ideal é tu fazer uma programação para te perder gradativamente com uma quantidade de peso por semana. Pode chegar tipo, na semana da luta, perder o mínimo possível. 3, 4 quilos na semana da luta. Para não perder muito, porque tem gente que deixa 7, 8 quilos na semana da luta. Caramba, é muita mas coisa. daí o cara não 3 fica... quilos pra mim já achava que era muito, mas daí tem o lance da sauna. Tem uma sensação. Daí a gente entende que a pessoa até fica desidratada ali. Desidrata. Não, demais, imagina. Porra. Tá, mas e aí, o cara chega na luta... acabado, né? Não, mas cara, eu demorei 3 meses pra perder 6 quilos. A luta do cara o cara perde 7 numa semana. Tem lutador que perde, já lutador que perde 7. Porra, é muito. Mas daí o cara chega, daí não dá fadiga nesse cara. Tem uma... Então, alguns não dá nada, cara. Tem uns que estão acostumados com o corpo, perde líquido, não dá nada. Tipo, vai lutar forte ainda, tu fica de cara ainda. Pô, eu já vi lutador que, tipo, próximo da luta, eu falei, caramba, mas esse cara vai perder o peso. O cara chega lá chorreadinho, assim, cara de abatidaço. E chegar no dia da luta, o cara tá gigante. Falar, pô, eu tenho um lutador que é um dos meus primeiros pretos do Muay Thai, que teve um evento que a gente lutou no 8.5, ele tem 1,95 m. Ele lutou no 8.5, a gente chegou no dia para pesar lá, ele baixou na semana, acho que 7 quilos. Chegou no dia lá, pesou, no outro dia ele estava com 100 quilos, que os caras não acreditaram. Ele estava com uns 95 quilos, 97 quilos. Bateu 8.5, 24 horas antes, no dia do evento, que deu mais de 24 horas, que a luta dele foi uma das principais, ele se pesou ele 98 quilos. Caraca. Pô, mas pra bater peso, tipo, eu acompanho o fisiculturismo, então tô tentando assimilar coisas semelhantes. No fisiculturismo, normalmente, dependendo da categoria, se corta água, corta carboidrato e tal. Chega a fazer isso também? Menos do que o fisiculturista. Porque o fisiculturista precisa secar bem, enfim... Eles têm que fazer só pose, né? Não precisa ter um desgaste muscular ali de sair na porrada. Então é bem menos. Não dá pra... O sal é igual. O sal, geralmente, no final ali, eles cortam o sal, para não reter líquido. Que louco. Então sofre igual, irmão. Essa parada aí também é interessante. Tem um cara, o Caio Botura, do fisiculturismo, que ele comentou e comenta direto que todo atleta de alta performance que a gente conhece, o cara diferenciado, ele usa, de certa forma, algum anabolizante. Então, isso aí é uma coisa bem complicada de se falar, porque assim, até é necessário de alta performance, assim, às vezes, na grande maioria. Só que tem uns eventos grandes que tem um doping bem rigoroso. Então, assim, é bem perigoso tu usar e cair no doping. Mas Ih, agora comenta a polêmica. É comum no esporte de lutas? É comum até tu chegar fora do Brasil. Lutou fora do Brasil é bem comum, tem bastante doping, antidoping. Então, assim, o UFC, por exemplo, eles pegam a questão de anabolizantes, os caras pegam muito no pé. Uhum. Tem bastante antidoping ali, de várias coisas, até de questão de suplemento. Você tem que tomar cuidado com o suplemento que você toma, porque pode cair no doping ser um suplemento, não ser anabolizante. Mas eu ia falar uma bobagem.
Mas existe suplemento. Não, eu ia falar, não, existe bomba do bem, mas nada. Não existe, né? Não, mas, tem por como. exemplo, eu Tem conheço uma amiga suplementos. minha que tomou um chá que, que tinha um diurético e não tinha na composição. Entendeu? Um chá. E aí caiu no doping por diurético. Diurético te ajuda a perder peso. Estou dando um exemplo. Aí ela explicou, para ela não ganhar uma multa tão grande, ela teve que comprar não sei quantos lá pacote de chá daquele lá, né? Fechado, lacrado, enviar para os caras ver, fazer lá a análise e ver que realmente esse chá aí, né, colocou a questão diurética ali e não colocou na fórmula que tinha a composição diurética, entendeu? Mesmo Não assim, tinha ela escrito. recebe uma multa. Mesmo assim, ela recebeu uma multa de ficar suspensa até ela comprovar, né? Se não me engano, acho que foi isso, não me recordo. Mas ela recebeu uma multa, acho que foi 6 meses sem lutar até. Mas existem comprovação. suplementos autorizados. Existe. Por isso que tem que ver na composição o que é proibido no UFC e o que não é. E o problema é que às vezes o suplemento tu toma, eles não colocam na composição que vai tal coisa e acaba te ferrando, entendeu? Sem querer. É, porque o fabricante nem tá muito Exatamente. nesse, né? Eu dei o exemplo do chá, e o chá tinha o diurético, e o diurético é extremamente proibido no UFC. Entendeu? Mas Pela conta da perda do peso, né? Isso, porque ajuda. Pode usar. Tudo que vai te beneficiar é proibido, geralmente. Mas tem umas paradas que um preconceito também de quem não entende muito da parada, que o bicho tá tomando anabolizante, então ele vai ficar gigante, ele vai ficar forte, não sei o quê. Aumenta a performance. Né? Ele aumenta, tipo, tem vários tipos, né? Enfim, mas a intenção disso é aumentar a performance da pessoa. A pessoa ela pode ficar na fase de preparação ali, talvez com uma dose diferente para que ela consiga alcançar a força necessária. Depois ela passa por um momento de TRT, né? É isso, João? Não sei nem o que tá falando. Tu iniciou o papo. Tipo, ela corta o uso, né? Ela chegou naquele nível, ela corta o uso e usa, tipo, um tratamento ali para os hormônios voltarem ao normal, para a situação Para manter, né? Para manter o teu corpo funcionando novamente, né? exato. Que é o pós-ciclo que eles falam. É o pós-ciclo. E daí, e tu vê que isso pode acontecer aqui no Brasil, assim? Tu acha que qual a tua opinião sobre isso, assim? Porque eu não vejo como um tabu, tá ligado? A opinião de quem toma anabolizante? Não, de usar pra performance De quem usa? na luta. Mas é que Então, sim. eu não sou contra quem precisa para alta performance, eu não sou contra. Eu não sou muito a favor de quem toma muito para estética, entendeu? Porque assim, o anabolizante é uma faca de 2 gumes, né? Tu pode, se tu for premiar, eu conheço várias pessoas, porque assim, o pessoal acha que não vai dar nada, vou tomar, vou ter uma performance estética, falando esteticamente. Vou ficar esteticamente mais bonitão para dar mulherada e não vai dar nada porque um monte de gente toma. Só que assim, eu conheço muita gente que tomou, teve câncer, teve problema no fígado, teve problema no pâncreas, teve problema no rim. Então assim, se tu for premiado, tu tá ferrado, né? Então assim, é perigoso. Agora quem precisa, que está no esporte de alta performance e é necessário, vai ter que usar, porque senão vai ficar para trás. Né? Mas esse cara também tem uma estrutura, né? Tem nutricionista, tem o pessoal. Sim, mas mesmo com acompanhamento médico, eu já vi várias pessoas se dar mal. Várias. Mesmo com acompanhamento médico. Porque o médico não tem muito o que fazer, cara. Ele vai estar ali te acompanhando. E vai tratar a reação. Mas aí, se der alguma coisa, ele vai falar, cara, vamos parar e vão ter que tratar. Agora não é mais comigo, porque geralmente o médico não é oncologista que vai te dar bomba, pelo contrário, o oncologista ele vai te dar uma mijada se você está tomando. Então, assim, o médico ali, ele vai. Agora, um atleta de alta performance, ele muitas vezes, dependendo do que ele vai estar treinando, competindo, vai ter que ter um médico até para mascarar, porque assim, se ele for pego no doping, ele está ferrado. Então, assim, às vezes ele vai tomar uma dosagem para ajudar a performance dele no treino, né, ter um melhor rendimento, uma recuperação, mas assim, mais ainda necessário ter um médico muito qualificado, porque assim, se pegar no doping, ele vai tomar um gancho, às vezes um gancho de 2, 3 anos aí, tá ferrado. Se não banido, né? A gente vê vários atletas banido. Mas se não banido. O pessoal da Rússia também, eu vejo, a gente fala, né? Mas os caras, até tem um treinador russo que ele fala em uma reportagem isso também, que o Caio Botura fala, que, cara,
quebra tua mente. Todo atleta de alta performance Sim. usa de alguma forma. Eu também eu tenho o pensamento que é difícil o atleta de alta performance não usar. Só que ele tem que ter uma pessoa muito qualificada junto com ele, porque assim, se cair no doping ele vai tomar, às vezes acaba com a carreira. Eu tenho um amigo meu que acabou a carreira dele. Putz, imagina. Entrou no UFC que é no doping. Caramba. Tchau. Isso aí há acho que 10 anos atrás. Nossa, realizou o sonho de participar do UFC ali. Fez uma luta que é no doping, foi suspenso por 3 anos, o UFC não renovou o contrato com ele depois e tchau. Então eu tenho que tomar muito cuidado. E como é que funciona esse contrato com o UFC? Então, o contrato com o UFC ele pode ser de... Eu acho difícil ter uma luta. Geralmente é de 3 a 4 lutas que eles fazem. Uma luta só, eu não me recordo de ninguém que fez um contrato só com uma luta. A não ser que de repente seja uma super luta, venha alguém de uma outra... outro evento, né? Venha lutar ali. Exemplo, o Juan virou atleta e aí a gente vai conseguir o contrato dele com o MMA. E aí é 3 lutas já, então é um contrato fechado. O contrato 3 lutas e aí Só quando que ele não acaba- sabe a data das lutas. Ou sabe? Geralmente não, porque isso aí vai ser decidido assim, por exemplo, ele fechou um contrato hoje, só que ele não vai poder, de repente, ter uma performance boa para lutar daqui a um mês. Alguns lutadores sim. Já estão preparados, cai uma luta, ele entra já para lutar tipo daqui uma semana, daqui um mês. Acontece isso, mas às vezes ele está se destacando num evento fora tipo um evento bom, está sendo destaque no evento. A UFC está de olho nele, chega no manager dele, no empresário que está gerenciando a carreira dele, quero contratar ele. Ou o empresário chega até o UFC, mostra a performance dele, o UFC gosta, contrata, geralmente ele vai estrear depois de 3 meses, estreia. E aí recebe um valor X por mês? Ou Não. não? Tu recebe só Recebe na luta? por bolsa, a bolsa dele é na luta. Recebe um X da luta. Pô, esse cara vive como esses meses todos aí? Então, aí, isso que é o problema. Se o cara não está bem, não tem um patrocínio bom, ele... né? Geralmente o atleta vai ter que se bancar de imagem, né? Eu já vi atleta que no começo do UFC teve que continuar trabalhando, cara. Dando aula, se virando até porque daqui a pouco um atleta começa ali ganhando no mínimo $12 mil, eu acho que hoje. 12 mil para subir, deve ganhar mais uns 2 e pouco do patrocínio ali que era a Reebok. E de repente, Isso para um atleta. para ganhar, ele ganha mais sei lá, 7, 8 mil se ganhar. Eu não sei como que está agora certo isso aí. Mas geralmente ele ganha alguma coisa assim. Para subir ele ganha um X, se ganhar ganha mais um Y. Mas aí tem atleta que ganha $300 mil, então, tipo, né? O Verdun ficou, se eu não me engano, 1 ano, 2 anos lá, só dando aula até conseguir entrar o e Verdun fechar. o Verdun foi um exemplo que ficou lá dando aula, dando seminário, teve que se virar nos 30 até, né, começar de novo. Verdun gaúcho, Porto Alegre. Mas eu me lembro, ele ficou... Verdun tá na ilha também, tá morando em Floripa agora. Tá aí? Tá. Pô, depois vem aí, meu. Pô, que sacanagem. E, ele ficou 1 ano, parece, cara. 1 ano, 2 anos, porra, dando aula e teve que a família voltar e ele, mas eu vou ficar mais um tempo. Sim. E aí conseguiu o contrato e aí ganhou do cara aquele que ninguém ganhava, ele chegou lá e derrubou o cara. Fedor, né? E aí ficou. Mas aí foi num outro evento. Affliction, acho que foi. Aí depois ele foi pro UFC. Depois, tá, mas ele ganhou do cara. A primeira que ele lutou, ele ganhou do cara. Né? Finalizou o Fedor, né? Isso. Mas então não foi no MMA que essa? Não foi no UFC, foi no outro No evento. UFC. Pô, MMA eu lembrava que era a categoria, não. UFC, não me lembro se foi. O UFC é o nome do evento, né? Eu pensei que fosse no UFC aquela que ele ganhou. Não. Aí depois ele foi pro UFC. Pô, mas o da hora, então, é o cara, tipo, saber administrar muito bem as tuas conquistas, né? Porque, pô, beleza, $12 mil pra entrar e tal, o cara que não tá acostumado já recebe uma grana legal. Só que tu tem que saber que é aquilo ali, tu tem que saber administrar e... Cara, mas eu fazer não o sei dinheiro se é uma grana legal pra um atleta de alta performance, velho. Não é. É uma grana que ele vai... Eu tô dando um exemplo de um atleta que de repente, assim, não tem um nome ainda, né? Porque assim, um atleta que tem um nome que vai pro UFC, com certeza ele vai chegar ganhando mais. Mas um atleta, de repente, que está se destacando aqui no evento nacional, chega lá, ele vai ganhar mais ou menos isso. Não vai passar muito disso. Mas para ele que está ganhando no Brasil R$500, chegar no UFC e ganhar 12 mil... Não, mas daí ele tem que ficar lá. Ou ele pode vir pro Brasil? Não, o UFC paga tudo.
O UFC paga a viagem dele lá, paga a hospedagem dele lá, a alimentação dele lá, paga a volta pro Brasil. Ele fica no Brasil, ele fica no local de origem dele. Daí ganhando 12. Daí dá pra. Mas é que a gente olha, nossa, o cara tá ganhando Não, mais. mas é que assim, ó, justo, né? Mas ele assinou o contrato com o UFC. E aí, pô, pra mim então conseguir patrocínios depois que eu tô lá dentro é muito mais fácil. Isso é Era muito melhor antes quando o UFC deixava tu entrar com teus patrocinadores, né? Em banner, em camiseta, em calção. Hoje não tem mais isso, né? Por isso que tu ganha, acho que é $2.000, eu acho que é $2.500 da Reebok, eu acho que é a Reebok que tá patrocinando a UFC ainda. E aí tu ganha esse valor Mas da se tu Reebok. entrasse com teu calção ali cheio de patrocínio, tu Essa- poderia ganhar muito mais. O Vitor Belfort, um cara que quando cortaram isso, ele falou que ganhava às vezes quase o valor da bolsa dele em patrocínio. Imagina. Porque ele era patrocinado pela Sky, um monte de Sim. patrocinador bons, né? Pô, BMW, acho que também patrocinava ele, né? Pô, imagina o cara vai lá pro Brasil atacadista. não, assim na bunda aqui atrás. Imagina. Pô, A van. putz, Barbearia VIP. pô, pescados manezinhos. Assim, nem sei se tem. A Barbearia VIP patrocina alguns lutadores. Aí, ó, viu? Curitiba, de Curitiba. A barbearia investe bastante em atletas no geral. Né? Isso é Sim. massa. Aqui em Floripa, eu não sei se eles patrocinam, mas em Curitiba eu sei que eles patrocinam E os como é dois que tá lutadores. pra ti nesse. Pra ti não, mas pra vocês, a questão de patrocínios. Pelo menos aqui em Floripa. Como Então, é que tá? não é bom. Essa questão de patrocínio é ruim. Mas graças a Deus a gente tem assim. Os atletas têm alguns patrocínios, né? Exclusivos pra aquele Pra atleta, assim. Para alguns atletas. E pra criar um evento assim em Floripa, já criaram algum evento aqui? Aí Já eu tem- faço evento de Muay Thai aqui, não fiz de MMA, mas de Muay Thai eu já fiz alguns eventos, já ajudei na organização de alguns eventos de Muay Thai, The Kings Fighters, Muay Thai La Fight eu que fazia. Então, assim, é difícil. Tem aquele teu amigo que tem aquela condição de te dar um patrocínio, mas é assim, uma pessoa que não é teu amigo é difícil, cara. Todos os patrocínios, a maioria são meus amigos assim que têm empresas. Eu falo, pô, consegue patrocínio aqui, consegue um pouco aqui, um pouco ali, vai, e tu acaba conseguindo. Mas é difícil, até porque eles também não têm assim uma quantidade grande para te ajudar. Como eles são meus amigos, eu acredito que se eles tivessem, eles iam bancar assim. Mas é porque tem essa de estar fora do eixo, que a gente chama Rio-São Paulo, assim é mais difícil. Mas mesmo em São Paulo, eu tenho amigos meus que têm eventos grandes em São Paulo, lá também não é fácil, cara. É porque o pessoal não vê a luta como um local para eles investir, para ser uma visibilidade boa de patrocínio. Não é todos que veem gente. Mas o louco é que, beleza, não vê assim, mas é só o cara dizer que tava no UFC, que daí a parada muda, né? Sim. É assim, ó, quando o evento é televisionado, eu acredito que seja um pouco mais fácil. Ah, tem essa. Mas mesmo televisionado, não é fácil. Caramba, Imagina. mesmo passando na TV ali, onde tá todo mundo vendo, ainda assim a gente se torna... Ainda assim não é fácil, porque assim, era para ser bem mais fácil, sabe? Tipo assim, o pessoal, o MMA é uma coisa que é um dos esportes que mais cresce no mundo. Não vejo o esporte crescer tanto como o MMA. Claro, ele não é o maior do mundo, mas assim, Mas de torno de crescimento, hoje qual o esporte que tu vê que a galera para assistir que está crescendo tanto assim? Eu não vejo. Tem os Fórmula 1, tem o futebol, que tipo a paixão mundial, né? Tem lá nos Estados Unidos o futebol americano, tem o vôlei, mas assim, qual outro esporte que mais cresce no mundo, assim, tipo, vocês veem que, pô, a galera às vezes todo mundo para na sua casa, tipo, vou ver tal lutador, vai ter aquela luta do século, não sei o quê. Uhum. Aquele, né, que todo mundo para assistir. Ele atinge várias gerações, né? Sim. Então é louco. É Vai isso ver aí. uma pessoa de 15 anos, uma pessoa lá de 60 assistindo. O do Mike Tyson foi isso. Mike Tyson parou o mundo, pô, assistir uma luta que nem foi uma luta de apresentação, né? Que foi cheio de regra, então assim. tá, eu vou Pra vocês confessar terem que ideia. eu fiquei acordado pra ver. Então todo mundo ficou, tipo. Sim. E é Então, uma assim- luta que até quem não conhecia o cara na época que ele lutava em alto nível ali, tava vendo ele por causa de toda a cena. O Mike Cara, Tyson, a última luta dele. Eu sou um privilegiado aqui, né, cara? Tu viu? De vocês três aí, porque eu vi ele, né? Tu viu? Eu vi até a mordida que ele deu na Eu orelha vi do também, cara. eu Cara, lembro. regularidade. Cara, a gente viu ele. Sim, sim.
Cara, Eu vi o Mike dava no Tyson. Fantástico, os caras se preparando. Cara, Essa era mordida aí mesmo. foi, eu também vi. Cara, muito show. Ao vivo, cara. Tô aqui eu na madrugada vendo. Tu viu a mordida dele? Eu vi, cara. Ao vivo. Eu vi as duas lutas dele. A primeira que ele não mordeu e a segunda que ele mordeu. Mordeu mordido mesmo. Mordeu. Arrancou um pedaço do... Mas eu lembro até hoje que o cara dizia assim, não, como é que tu conseguiu parar o Mike Tyson? Daí ele disse, não, porque o Mike... Não me lembro quem era, assim, mas um treinador, alguém, não, porque o Mike Tyson dá o soco quando ele dá o passo pra frente. Então a estratégia era deixar ele caminhar, mas eu empurrava ele, então ele não ia dar o soco de volta. Cara, cheio de teoria, assim, os caras tinham. Assim, Mas eu acho que ali já era meio que fim de carreira. Sim, aquelas duas. Tipo, ele lutou mesmo mas eu peguei ele dinheiro. saído, quando ele saiu do... Ele já tava meio que sem tesão de lutar, né? Eu peguei ele quando ele saiu eu vi ele sendo preso, todo aquele processo. Sim, também. Aí, quando ele saiu do presídio ali, voltou a lutar, daí o mundo inteiro, o cara parou, o cara vai lutar de novo. Mas eu acho que essa parada que é interessante, vendo a visão do marketing em relação à luta e tal, é o pós, né? Não o evento em si. Eu acho que o pós é muito mais importante que o evento. Parece estranho, né? Sim, não, pós-evento muito importante. O pós e o pré também. O pré e o pós, né? A chamada do evento e depois o final do evento, como foi o evento, é muito importante. Tanto que o Ultimate Fighting lá, um programa que tinha da Globo e tal, muito da hora, e a audiência que tinha era muito grande também. Sim. Porque mostrava, tipo, a preparação, mostrava os times, a rivalidade entre aquele ali é o TUF, né? O TUF do UFC. Uhum. Que era, Tava lá até de noite, depois do Fantástico. Quando eu era molequinho, eu dormia na casa da minha avó, ficava acordado de madruga pra ver WWE. Mas WWE é outra vibe, né? Eu sei, mas aí eu ficava... Olha as porra aqui. Não entendia, mas só queria ver. Molequinho, tipo, 10 anos de idade, sei lá. Achei que ele ia falar que ficava vendo Cine Privé, pô. Eu acho que é da nossa época, Cine Privé. Esse guri não tem mais, esse guri de internet. Cara, falando de Mike Tyson e tal, quem são as suas referências nesse esporte do Brasil? Do Brasil? Brasileiro. Mas referência... Não vai valer falar Anderson Silva, né? Referência de lutador ou de treinador? De lutador. Lutador. Cara, assim, ó, eu tenho alguns caras que eu gosto, assim, que foram a referência de quando eu comecei a treinar. Foi o Vanderlei e o Shogun, né? O Vanderlei e o Shogun. Comecei na chutebox e na época eles lutavam, depois estavam lutando no Japão já, e era uma referência nossa, assim, porque a gente se espelhava neles, né? Eles eram lutadores que deixavam o coração ali no ringue, né? O Vanderlei Silva, saía na mão mesmo. Shogun também muito técnico, saía na porrada. E eu tive a oportunidade de ver os dois treinando também. O treino dos dois era uma luta. Era incrível. Mas tu viu os caras treinando mesmo? Eu ia para Curitiba pra gente treinar no Chutebox Curitiba, na Matriz, e vi os dois. Eu tenho foto até com o Shogun, há anos atrás, 2002, 2003. O treinamento desse cara deve ser porrada Era punk. mesmo. Era punk. Então, eles foram, na época, a referência pra gente, até hoje, porque hoje no Brasil o Anderson Silva veio depois deles, assim, né? Então, assim, pra mim, eles foram a referência, foram a base, falei, os caras são foda, os caras... Imagina o tamanho desse cara ao vivo, cara. Eles são monstros eles ainda, são fortes, mas não são altos, né? Não tem altura, não. Não tem altura. Parece que tão alto, né? Não. Os dois parecem. Porque são mais baixos que tu, assim. Bem mais baixo. Bem mais. Acho que o Vanderlei deve ter se tiver 1,80 é muito. O Shogun acho que tem 1,8... Não, o Shogun é alto. 5, acho, no máximo. E o Shogun já é alto pra... Aqui pra mim todo mundo é alto, cara. Passou de 1,70 e já é alto, Mas né? eu acho que o Shogun tem no máximo 1,85, não me recordo a altura dele. Eu tenho 1,85 aí. Acho que então ele é mais baixo que você. Deve ter 1,80. Imagina. Vamos chamar o Shogun aí pra um fight. Ver quem ganha na envergadura. Vamos ver quem é que ganha na corrida. Na corrida nós estamos juntos. Correu, corre. Mas e de treinador, assim? As tuas referências de treinador? Treinador, eu tenho duas referências boas que, como líder,
o grande-mestre Rudimar Fedrigo, que foi um cara que, né, fez todas essas lendas aí, né? E o mestre Rafael Cordeiro, que foi o que treinou o Mike Tyson lá, agora. Ele foi formado pela Chutebox, foi formado pelo grande-mestre Ele Rudimar foi Fedrigo. formado aqui no Brasil? Foi, em Curitiba. Que da hora. Porra. E ele é o que treina o Verdun, que treina o Vanderlei hoje, treina uma galera. E, pô, pra mim ele é uma referência porque eu acompanhei o trabalho dele desde lá, tipo, desde quando eu comecei, eu pude treinar junto com ele, assim, ele fazer parte do time ali quando ele treinou lá em Curitiba. Algumas vezes que eu fui, ele que puxou o treino. E vejo ele hoje, tipo, K-Kings MMA lá nos Estados Unidos. Pra mim ele é uma grande referência, né? Ele tá morando fora, mas ele é brasileiro, então pra mim ele é uma grande referência. Assim, ele mora... Pô, Tyson, né? Tyson foi chamar o cara. Mas isso aqui é da hora, né? Um cara que tu viu, tipo, aqui do teu lado ali, e tu viu que ele chegou num lugar diferenciado ali. Sim. E ele é baixo, né, meu? É. Ele é baixinho. Ele é um cara muito... Ele é o quê? Muito técnico? Muito técnico, muito aguerrido também, o cara que, né... Ele já fez algumas lutas, ele foi da época do Vale Tudo, né? Fez também lutas... O cara que lutou Vale Tudo tem que tirar o chapéu. Não, então os dois, assim, são grandes referências para mim. O mestrão, o mestre Rudimar Fedrigo, o mestre Rafael Cordeiro, porra, são caras, assim, que eu me espelho muito, sabe? Na liderança, era um conjunto ali que andava junto, né? Tipo, né? Então são caras muito... E pelo que tu comentou, não é só a parada de tu entender muito bem a técnica, tu entender muito bem como fazer, estudar o adversário, mas tem muito a ver com tu pegar um atleta e trabalhar a mentalidade dele, né? Bastante. Fazer o cara saber que ele vai lá e vai ganhar a luta de qualquer jeito. Vocês têm algum, dentro desses clubes, dessa estrutura toda para um atleta, vocês têm psicólogos dentro, não? Cara, psicólogo a gente não tem, cara, porque assim, psicólogo do esporte hoje é difícil, cara. Floripa é difícil ter um psicólogo do esporte. Cara, minha esposa é formada em psicologia e uma vez eu ia fazer uma pós em psicologia do esporte. Eu morava em Porto Alegre, ia fazer, que eu acho do caralho, assim, mas daí putz, ia ter que ler muito Freud, coisa, e eu ter que segurar, mas eu acho, cara, muito da hora. Mas tem lutadores que... O lutador que precisa, a gente corre atrás. Né? Tem uma lutadora que tem um acompanhamento com psicologia. Mas psicologia do esporte ou não? Ou particular? Ele é psicólogo e ele já atendia alguns esportistas, eu não sei se é exclusivo. A formação deles correta, mas ele é psicólogo e ela precisou, foi o que a gente contou na época e tá dando certo. Pô, legal, mas psicologia do esporte. Isso é uma parada que ontem a gente conversou sobre coaching e tal. E eu não fala que isso eu não, mas é que o coach, tipo, o lado que eu não comentei lá é que visto de fora de outros países, assim, o coach ele é o treinador, né? A palavra coach, mas ele também é o cara que motiva, que anima, que direciona a raiva talvez do cara, ou então os sentimentos que ele tem, ele direciona esses sentimentos para que o cara consiga entender e executar o melhor dele ali, né? Mas esse cara não tem a ferramenta que um psicólogo do esporte tem. Não, psicólogo Não, mas essa é a visão que eu tô dando, assim, não tô dizendo que um é melhor que o outro, mas não, o cara... eu sei, mas, sei lá... Eu acho que, assim, o psicólogo, ele vai, às vezes, a gente treina, a gente incentiva, porque o treinador, cara, às vezes é pai, é psicólogo, é tudo, né? Uhum. Eu sei porque já passei por algumas. Então, assim, o psicólogo vai na questão, tipo assim, de às vezes a pessoa não conseguir colocar a sua cabeça, centrar a sua cabeça, ficar muito nervosa, não conseguir, sabe? Às vezes acha que não é possível, entendeu? Mesmo te mostrando com tudo, assim, todas as ferramentas que é possível de chegar, é possível ir lá e ganhar essa luta, e a pessoa sempre está achando que ela está um passo atrás ou não tem condição de chegar, e a pessoa é boa, a pessoa se dedica, a pessoa tem todas as ferramentas e acha que não acredita nela. Aí, às vezes, é obrigado a entrar com o psicólogo. Que daí vai um lance muito mais profundo, né? Muito mais mental, né? Tipo assim. E é esse o lance que eu queria chegar, porque o coach, trazendo não para o coach que a gente conhece, mas o coach treinador, o coach, ele vai até um lugar e ainda assim, aquele lugar ele tem domínio daquilo. Porém, o psicólogo, ele vai além um pouco, né?
Vai. Eu já tive umas consultorias com coach lá na época e assim, eu vi muito que ele me ajudou a tomar decisões, entendeu? Às vezes coisas que eu já estava fazendo e não estava percebendo, né? E, tipo, ele me mostrou assim as sessões que eu tive com ele de eu não ter medo de tomar decisões, sabe? De algumas coisas relacionadas à minha carreira. Então foi importante para mim. Então nem sempre é algo prejudicativo, a gente não tem que Não, claro que não. fechar. Ah, o psicólogo Pegou do esporte, um psicólogo do esporte é muito bom pro atleta. Até mesmo quando tá ganhando, sabe? Para não ter um excesso de confiança. Manter os pés no chão. Então, Pô, e tu tem... acho que já deu quase 1h30, só pra gente saber. 27. Tens planos para o futuro, projetos, o que tá trabalhando agora, que vai... Então, planos para o futuro agora eu tô com uma safra de lutadores aí de MMA para estrear, tem 2 aí que a gente está já planejando, já tem uma até que era para estar lutando longe já do Brasil, mas teve uma pequena lesão e agora a gente está voltando custando com ela. Tem uma outra que está já na ponta dos cascos para ir para fora do Brasil. Então, assim, a gente está torcendo para essa pandemia acabar o mais rápido possível para projetar esses lutadores que estão já na ponta dos cascos para ir para fora do Brasil, poderem lutar fora e voltar os eventos para o Brasil o quanto antes para poder colocar esses lutadores que têm essa safra nova, ganhar experiência. Então, lutar, até final do ano a gente tem que colocar isso para girar. Os planos maiores são esses, por enquanto. Pô, então a gente não tem, na verdade a gente não tem muita dimensão do convidado que a gente convidou, tá ligado? O bicho ele já tá indo pra um outro nível, já tá fora do Brasil há um tempo. Quanto tempo que tu já treinou pessoas e foi pra fora do Brasil, assim? Qual a primeira vez e faz quanto tempo isso? A primeira vez, deixa eu ver. Deve fazer uns 6 anos. Não me recordo agora, foi a primeira vez. A gente já foi pra Argentina, já foi pro Paraguai, já foi pra Las Vegas. Caramba, da hora. Já rodamos aí. É isso aí. Quer deixar algum recado pra alguém? Mandar alguma coisinha? Pô, Bom, cara, a gente vai deixar o teu arroba aqui também, né? Então, agradecer a presença aí, agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho. Mandar um abraço para todos aí que acompanham vocês, me acompanham. Obrigado a todos e obrigado pela oportunidade de estar com vocês. A gente que agradece, é isso aí. Esse foi mais um Sem Nexo Podcast. Não esquece lá de curtir, compartilhar. É isso aí. Valeu, até a próxima.